Alô, alô, bom dia. Bom dia. Bom, meu nome é Douglas, como o Douglas Fischer me apresentou. Acho que pelo slide já dá para perceber que eu trabalho no iFood. Oi. Desculpa. Esse é um QR Code já avisando de test flight. Assim como todo mundo sabe, somos devs, então Open Beta é importante para a gente. Então, se vocês quiserem testar o app do iFood na versão beta, a gente libera toda semana um beta novo do test flight. Então, por favor, baixem, mandem feedback, Slack, qualquer coisa que vocês quiserem. Como o Douglas falou, eu sou dev no iFood há mais ou menos uns 4 anos e meio, 5 anos. Organizador do Cocoheads lá em Campinas por mais ou menos uns 5 anos e meio. Eu estou feliz de estar aqui. Ano passado, eu e algumas pessoas do iFood vieram para cá e a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que a gente mudou muito a forma que a gente trabalha com coisas que a gente aprendeu aqui ano passado. Então, estou muito feliz de estar aqui esse ano, falando um pouco mais, trazendo conteúdo. E acho que a minha talk hoje é um pouco mais voltada para SwiftUI, mas eu não vou entrar tanto em questão de código. Como é a primeira talk que vai falar de SwiftUI, eu vou dar um pouco de introdução sobre a sintaxe, pelo menos, para dar um pouco mais de contexto, mas não tem muito código na apresentação. E deixa eu perguntar, alguém aqui já usou SwiftUI, codou, fez alguma coisa? Show, tem um número bom. E dessa galera que mexeu, está gostando? Show. A galera tá... bom. Tem seus lados e baixos, eu vou chegar neles. Então, eu vou dar uma introdução um pouco de SwiftUI. Para quem assistiu a WWDC desse ano, foi, acho que, um dos maiores tópicos que a Apple levantou, que trouxe para a gente durante a WWDC. Eu acho que foi uma das únicas coisas que não era esperada, pelo menos para a gente que é dev. Então, trouxe uma nova forma de fazer UI. Acho que, assim, desde quando a gente começou a trabalhar com iOS, era sempre UIKit, sempre a mesma coisa. Quando mudou para Swift, ainda era UIKit, mas com uma sintaxe bem melhor. Mas o SwiftUI, ele traz uma coisa um pouco mais diferente. A ideia do SwiftUI não é ser uma sintaxe imperativa igual ao UIKit. Então, a gente tem uma sintaxe que é declarativa. Então, ao invés de você falar, vou criar um objeto, agora você tá uma propriedade, agora vou mudar a cor dele, você declara tudo isso de uma vez só. Você não tem muitos, não é muito de processo, sequência de eventos. Então, a ideia que SwiftUI traz é que uma view ela é um estado de função, ela é um snapshot. Ela não é mais uma sequência de eventos. Então, a ideia é que a view ela seja um cara imutável. As views são structs. Então, a ideia é que esse cara seja cada vez mais fácil de ler. Eu trouxe o exemplo que estava lá no snapshot da Apple, no Mac. Basicamente, essa é a cara do SwiftUI. Com poucas linhas de código, isso daí está fazendo uma table view que tem uma célula que tem uma imagem na esquerda, um título e um subtítulo. Então, para quem está acostumado com UIKit, que tem que colocar uma table view, number of rows in section, self-row at index path, controlar um monte de coisa, a ideia do SwiftUI é ser totalmente mais claro. A sintaxe declarativa não é invenção da Apple. Acho que, para quem já trabalhou com plataforma mais híbrida, o Flutter faz isso há muito tempo, o React Native. Agora, o Android está trazendo isso com o Jetpack Compose. Então, tudo indica que a gente está arrumando para uma UI mais declarativa. HTML, basicamente, a gente trabalha com isso. Então, a ideia é que, cada vez mais, a gente tenha uma UI que seja fácil de se manipular e você foque realmente no problema, no código, que você tem que colocar na sua lógica de negócio e a UI não seja tão problemática. Eu vou passar sobre alguns dos tópicos que eu acho que, assim, se você está trabalhando faz alguns meses com o Swift 4.2, você deve olhar o código e falar, beleza, tem muita coisa meio estranha aí. Acho que até mesmo se você está trabalhando com o Swift 5, você vai olhar e falar, tá bom, migrei meu app para Swift 5, mas tem umas coisas aí que eu ainda não vi. Então, vou passar por algum deles, que eu acho importante. Primeira coisa, se você olha para a declaração do body da view, que é onde vai ser renderizado todo o conteúdo, a gente tem um sum lá, que é um cara um pouco mais estranho.
Isso é uma coisa que a Apple chamou de... Apple chamou não, basicamente o termo é Opaque Return Types. Então, eu não preciso mais declarar qual que é o tipo concreto do que eu estou retornando. Então, eu posso usar um protocolo genérico e usar tipo associado. Isso dá uma bela de uma ajuda, principalmente quando você quer criar componentes mais genéricos e reutilizar. Então, toda a stack de views é criada em cima disso hoje, do SwiftUI. Uma mudança bem sutil é que, se você olhar o retorno o primeiro componente que é retornado dentro do body é um list, só que a gente não tem um return. Então, a gente já tinha isso dentro de Clojure, mas a Apple também trouxe dentro de funções. Então, agora eu não preciso dar um return e falar, beleza, se eu tenho uma expressão só dentro daquele bloco, eu não preciso falar qual que é o retorno dela. Fica meio que implícito. Então, o nome disso é Implicit Returns. Mas, assim, para mim, o que mais torna a sintaxe do SwiftUI clara e mais direta é a questão do Function Builders. Basicamente, se a gente olhar ali dentro da VStack, a gente está basicamente criando dois objetos diferentes e eles, no final, vão se compor uma tela, uma viewzinha alinhada na vertical. Para quem não conhece, a VStack alinha coisas na vertical, a HStack na horizontal, e a gente tem a Z, que é a camada de layers. Então, a VStack basicamente faz isso. E uma das grandes jogadas foi essa. Então, a gente tem uma UI mais declarativa, onde a gente não precisa mais ficar concatenando coisas e juntando, colando. Assim, no final, a mágica acontece. Eu acho que para quem já trabalhou com Cartography, que mais? Quick, Nimble, que são... Nimble não, mas o Quick, que são DSLs que manipulam o conteúdo de alguma forma e, no final, o output é mais agradável. Assim, a sintaxe, para você trabalhar com elas, é bem mais fácil. SwiftUI ajuda bastante nisso. Então, o Function Builders foi muito bom para isso. Tanto que a proposal, que eu acho que é do Function Builder, foi uma coisa que saiu depois do SwiftUI ser lançado. Então, era uma coisa que eles estavam meio na manga. E uma vez que eles lançaram, beleza, eles falaram, beleza, agora eu vou lançar a proposal explicando o que está acontecendo. E o último cara que eu queria tocar é o arroba lá em cima. A gente tem no Swift 5 também o que a gente chamou de Property Wrappers, que basicamente a gente está adicionando comportamentos na leitura e na escrita dos componentes, das properties que a gente tem. Então, isso ajuda muito a remover boilerplate tipo, quando eu estou setando um objeto ou estou pegando ele. No caso, o arroba state, como as views são structs, elas são imutáveis. Então, geralmente, o state é quando você vai observar que alguma coisa vai mudar dentro da view. Então, o state triga automaticamente a recriação da view. Então, isso ajuda bastante na atualização das views, sem você ter que ficar tendo um método chamando lá update view o tempo todo. Dando um overview geral de prós e contras, na minha visão, trabalhando esse tempo, é que assim, é muito fácil de você fazer alguma coisa, você criar uma view tão simples ou complexa com o SwiftUI. Modularização disso também componentização. O Xcode tem ajudado bastante, principalmente com os C-Factors. Você clica no botão direito, você já extrai para uma view separada. Então, assim, ficou muito fácil você criar microcomponentes e reutilizar eles em outros lugares. Dá para ser usado em todas as plataformas da Apple, então não tem mais que se preocupar com o SDK de UI do Mac, o SDK de UI do iOS, do Watch. Assim, o SwiftUI vai funcionar em todos. Tanto o Watch, TV, Mac e iOS, iPhone. Então, outro ponto é que é ótimo para prototipar. Assim, realmente, com poucas linhas, você consegue criar uma view, brincar com o seu designer, chegar do lado dele e falar, o que você acha disso? Não, eu quero mudar isso daqui de cima para baixo. É simplesmente mudar na organização de como está sendo declarado na view. Você não tem auto-layout. Acho que, para quem começou recentemente em Swift, teve que aprender em iOS, teve que aprender auto-layout e sofrer um pouco. Então, todo mundo, a hora que vai começar, vai falar, putz, beleza, eu agora quero entender como que as views se alinham, e agora eu tenho que ligar uma constraint aqui, desligar outra. Então, a ideia do SwiftUI é ser cada vez mais simples de montar UI. Então, todo aquele esquema de constraint, ele abstrai. E, ao meu ver, é um grande pró. A gente não tem mais storyboard nem chibi. É uma grande discussão, tanto que toda vez que você quiser levantar uma grande discussão
conferência de iOS, você vai perguntar se a galera quer usar storyboard. Então, assim, quando você está fazendo uma coisa mais visual, o storyboard ajuda bastante. Acho que, assim, tem casos que storyboard é muito bom, mas acho que a maioria sabe que quando você começa a trabalhar com 2 pessoas no mesmo time usando storyboard, vai ser merge, vai ser conflito, você não vai ter visibilidade do que está acontecendo. Então, acho que a grande vantagem de você estar escrevendo isso no código e tendo visibilidade do o que você realmente escreveu ou o que vai ser mostrado na tela, fica muito mais fácil. Falando um pouco dos contras que eu presenciei mexendo com o SwiftUI por enquanto, é que assim, o preview é uma baita de uma ferramenta, mas assim, às vezes ele quebra com muita facilidade. Eu vou falar um pouco mais para frente quando eu entrar no contexto do Watch, mas tem alguns casos que ele sempre quebra, às vezes ele fica muito lento. Então, mas quando ele está funcionando é muito bom. Assim, você atualiza, quando funciona é muito bom. Realmente é muito mais rápido do que a questão. Ontem eu estava discutindo isso com um cara de Android do meu time, e ele falou, cara, não, mas o Jetpack Compose vai chegar para fazer isso no Android, vai ficar muito massa. Aí ele mostrou um vídeo que realmente você tinha que mudar o código, ir lá, apertar play, esperava um pouco, aí mudava. Ia lá, mudava o código, apertava um play e mudava. Era basicamente como compilar no simulador, só que um pouquinho mais rápido. Mas então, o preview do Xcode, quando funciona, está muito bom, assim, principalmente para ter feedbacks muito rápido de mudança. A documentação de classes, ela é geralmente bem vaga. Acho que a gente tem alguns casos que realmente eles foram mais a fundo, principalmente quando a gente fala de Combine, quando entra mais na criação de publishers e etc. Mas quando a gente vai falar de como uma UI é feita, qual que é um pouco da magia por trás de SwiftUI, a documentação não é tão clara. Acho que assim, uma coisa que eu tenho que reconhecer é que a documentação de tutoriais de como usar SwiftUI está muito boa. Acho que assim, eles fizeram um tutorial interativo que, cara, se você sentar lá 3 horinhas, você consegue fazer alguma coisa mais avançada com o SwiftUI. Então, o tutorial é bem prático. E acho que o que grande parte é afetada é que só para os OS mais novos. Então, a gente está falando de iOS 13, Catalina, WatchOS 6 e o tvOS 13+. Então, esse é o caso que muito é impactado na galera que está fazendo um app de verdade, um app de produção que tem seus usuários, porque a gente sabe quando a gente dá um deprecated num target lá, a gente vai estar perdendo usuário, não tem como falar que não. Então, esse é um dos pontos. E os erros do SwiftUI, às vezes, estão em outro planeta. Cara, você está na linha 20 e ele está falando que o erro está na 40 e não tem nada na 40. Então, esse é um meme que representa bem. Então, não tem como. Ontem mesmo, o Vitor do meu time, a gente estava sentado junto, debugando um problema. A gente falou, cara, ele está dando problema aqui nessa linha. Tá, mas não tem nada aqui. E aí, o que a gente faz? A gente descobriu que estava mais 10 linhas abaixo. Mas, assim, é meio entendendo o problema, como as coisas vão funcionando. E sobre o que eu falei do iOS 13, essa é a pura realidade. A hora que a Apple anuncia iOS, SwiftUI, Combine, frameworks muito bons, você fala, beleza, bora usar. Só que aí você lembra que seu app, esse é o print real do iFood, a gente é target iOS 10, então leva um tempo até toda a base, ou a grande maioria, está migrada, acho que principalmente quando a gente fala de Brasil, que a gente tem o tier de device até um pouco menor do que alguns países do mundo, principalmente América do Norte. Então, assim, é um caso que afeta a gente. A Apple liberou, no dia 15 do mês passado, o relatório falando que metade do mundo já está atualizado com o iOS 13. Foi uma atualização bem rápida, acho que mais de 20 e poucos dias. A gente já tinha mais da metade da população de devices total migrado para o iOS 13. Isso é muito bom, só que ainda a gente olha para os outros 9%, cara, basicamente é muita gente, não tem como. Se você está trabalhando num app de massa, num app que você precisa dar suporte, quanto mais suporte você der,
mais pessoas você vai ter, mais market share você vai atingir, é uma coisa muito importante você se ligar em onde seu app vai estar disponível. Então, cortar uma versão mínima de iOS, pelo menos no iFood, é sempre uma dor. A gente sempre tem que sentar semanas, levantar dado, falar, puta, beleza, vamos dropar essa versão, porque o número versus o esforço que a gente gasta suportando isso já está maior. Então, a gente decide ir. Mas eu acho que a iOS 13, a gente falar que a gente vai estar suportando a iOS 13, eu acho que daqui uns 4 anos, 5 talvez. Ou menos, não sei. Vai que tem surpresa por aí. Mas beleza. Agora, chegando a um ponto. Eu sei que a grande maioria trabalha em apps assim, mas onde eu já consigo usar SwiftUI hoje? O que eu já consigo sair fazendo e ter código em produção com SwiftUI? Sign in with Apple, acho que é uma alternativa da Apple para fazer logins. Então, se você hoje suporta algum third party, daqui a uns meses você vai precisar ter sign in with Apple. Por experiência, é muito bom. Assim, falando como usuário, realmente é muito facilitado fazer o login com a Apple. Então, é uma coisa que eu acho que você vai querer ter no seu app. Conversational Shortcuts também é uma outra feature iOS 13+, que dá para você usar SwiftUI. Vou mostrar mais para frente o exemplo que a gente aplicou isso no iFood. E o outro caso é os novos Independent WatchOS apps, que agora, a partir do 6, o Watch tem uma loja independente onde você consegue fazer apps especificamente para isso. E esse foi onde a gente trabalhou bastante. Acho que assim, a gente focou no iFood em fazer uma experiência, pegar um pedaço da experiência do iFood e transformar ela num mini app de Watch. Então, a gente queria testar SwiftUI, a gente queria ver como funcionava, sentir a emoção, a gente queria ter um app que simplificasse o nosso fluxo, trouxesse valor para o usuário. O fluxo que a gente escolheu é um que, para quem pede iFood, eu acho que aqui em São Paulo, principalmente na Grande São Paulo, é bem frequente, que é o Loop. É uma frente de almoço do iFood, onde a gente foca em realmente... O iFood produz a comida e a gente entrega. Então, ela é bem focada no almoço, porque todo mundo sabe que a janela de almoço de uma pessoa, principalmente quando está no trabalho, ela é bem curta. Então, se você for almoçar e seu pedido demorar 2 horas, ferrou, você já perdeu sua janela de almoço. Provavelmente perdeu o pedido. Então, o Loop ele vem meio que para atacar esse problema. Então, as janelas são bem definidas e a comida tende a chegar bem na hora. Então, é um problema que a gente está atacando. E a ideia que a gente trouxe para o Loop era realmente essa, a gente simplificar o processo de pedir comida no iFood. Hoje, se você vai entrar e pedir alguma coisa, você tem que ir lá, achar uma lista, acha um restaurante, fuça no cardápio, escolhe o item. Depois que você escolher o seu item, você vai precisar selecionar complementos, geralmente o prato tem, escolher pagamento, e aí você consegue fazer esse pedido. O nosso target principal era ter uma experiência bem rápida. Assim, o Watch, por si só, o usuário não vai ficar 2 horas fazendo scroll e mexendo no Watch, com certeza não. Então, tinha que ser algo que se resolvesse em 2 taps. Então, esse foi o caso que a gente focou bastante no Watch. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse projeto. Pelo menos eu tenho ficado muito tempo. Só que, beleza, a gente foi começar esse projeto para codar em agosto, e a realidade era basicamente essa. A gente tinha SwiftUI, o framework era beta, o Xcode era beta, o WatchOS era beta, e você tinha que codar no Catalina também, que era beta. Então, assim, desde o começo, a expectativa já era que a gente ia ter muitos problemas. Acho que assim, era um trade-off que ia precisar rolar. Então, não teve para onde correr. Desde da primeira semana, a gente instalou o Catalina, instalou o Watch Beta, o Xcode Beta, e mandamos ver. Porque não tinha muito para onde correr. A gente teve muito problema com o Xcode. O meu Catalina ficou 3 meses sem conseguir conectar na rede Wi-Fi. Eu tentava, ficava só por cabo, mas deu para trabalhar. Mas, assim, isso gerou muito aprendizado. Eu acho que, apesar do projeto do Watch ser um subset do que a gente faz hoje no iFood, a gente conseguiu aprender muita coisa, principalmente já ter uma visão de como o SwiftUI está funcionando,
e como ele provavelmente vai mudar a forma que a gente faz apps daqui para frente. Dando um resumo bem rápido do que aconteceu nesse projeto. Acho que o primeiro ponto que é o start de você vai fazer um app que talvez seja grande, pequeno agora, mas vai crescer, ou a gente vai ter que dar suporte no futuro, é como a gente vai definir a arquitetura. Acho que questão de, puta, vou de MVVM, Viper, VIP, MVC, MVP, que seja. O nome em si não faz tanta diferença, mas a gente precisa entender como que a gente estrutura realmente a camada de apresentação, camada de lógica, e principalmente como isso funciona numa estrutura hoje que a gente tem pouca documentação, pouca referência, que seria o SwiftUI. Então, a gente optou, acho que hoje a gente fez algumas mesclas e testes dentro do projeto, acho que tentando simplificar o fluxo do app do Watch ainda mais. Assim, o SwiftUI já traz sua view a basicamente 10 linhas, 20 linhas. Acho que se pegar aquela tela de prato, a de checkout, nenhuma tem mais que 20 linhas, 30 linhas. Então, foi algo que ficou muito simples em questão de UI. E uma coisa que a gente quis testar muito também era o Combine. Acho que assim, é um framework também que facilita muita coisa. Acho que, para quem já trabalhou um pouco com reatividade, sabe que facilita muita coisa, principalmente fazer bind de view, você ter seu conteúdo atualizado de uma maneira muito mais fácil. Então, quando você junta SwiftUI e Combine, você tem a combinação quase que perfeita. Acho que, tirando alguns bugzinhos, você tem a combinação quase que perfeita. Então, dá muito certo. Usar o MVVM que a gente aplicou em Interview e ViewModel com Combine ficou muito fácil. Depois, posso mostrar o código, chega mais detalhes se alguém quiser colar. Mas outro ponto é a reutilização de código. Apesar de a gente estar falando que a gente está fazendo um app novo para uma loja nova, a gente consegue ainda reutilizar muito código do app do iOS. Boa parte que a galera falou de monolito, quebrar em subfeatures, a gente precisa fazer, principalmente quando a gente trabalha num time grande. E isso ajuda muito também a reutilizar componentes, a utilizar código. Então, a gente conseguiu reutilizar muita coisa, principalmente quando a gente fala toda a nossa camada de frameworks de fundação, de network, autenticação, de UI, algumas coisas, alguns componentes mais visuais. A gente conseguiu reutilizar no Watch com uma grande facilidade. E se o iOS também tivesse muito código em SwiftUI, também seria muito mais fácil utilizar até a camada de view lá. E o outro grande ponto é bugs. Acho que assim, o que a gente sofreu muito mesmo, em alguns pontos trabalhando num app que fugia um pouco mais da questão de fazer um to-do list, alguma coisa, era realmente quando a gente coloca autenticação no meio do caminho, a gente coloca pagamento no meio do caminho. Então, realmente, saído um pouco mais do app simples e um pouco mais para o avançado. Acho que foi um dos objetivos que a gente sentou no SwiftUI, nesse teste do SwiftUI. A gente foi pela abordagem de fazer uma coisa mais simples e depois de fazer uma coisa muito mais avançada. Então, a gente conseguiu apanhar bastante, a gente apanhou bastante, principalmente em questão de navegação. Mas, assim, principalmente, o Watch não tem pop to root, a gente tem que fazer algumas notifications meio bizarras para sincronizar conteúdo, mas, assim, a facilidade que ainda a Swift traz é um trade-off que não tem como balancear. Se a gente considerar que daqui a um ano os bugs vão ser resolvidos do SwiftUI, ainda assim, hoje compensa bastante a gente usar isso. E um outro cara que a gente usou bastante SwiftUI foi nos Conversational Shortcuts. A gente foi pela maneira simples de realmente pegar uma feature bem pontual do iFood, que é realmente, cara, eu quero saber o que comer agora, me sugere alguma coisa aí, Siri. E essa tela final que a gente implementou está em SwiftUI, hoje no app do iFood. Então, já deu para ter uma ideia de como isso funciona, quais os paus que a gente tem dentro do target. Na hora de gerar o primeiro archive que a gente foi subir, a gente teve algum problema de import do Combine, e teve que mudar algumas flags do Buck. Então, assim, já deu para dar uma sentida como que é trabalhar com SwiftUI. Dando hoje, principalmente num código, onde a gente tem um app que tem vários módulos, vários devs trabalhando junto, mas a gente conseguiu extrair uma feature bem específica, trabalhar em cima dela e falar, beleza, vamos testar, vamos ver como isso comporta. E trazendo um pouco de
de perguntas que geralmente a galera faz, para dar uma resumida. Estou começando agora, deveria aprender SwiftUI ao invés de UIKit? Cara, não, obviamente não. SwiftUI é muito bom. Acho que se você tem um projeto pessoal que você quer usar como case ou de aprendizado, sei lá, vai, mas você tem que entender que você está perdendo usuário quando você não suporta OS antigos. Dependendo do qual que é o motivo, tipo, o target do seu app, às vezes faz muito sentido usar o SwiftUI. Mas mesmo se você fizer um app que é só SwiftUI, por exemplo, o Watch, a gente teve que fazer bridges com o UIKit. A parte de loading não tem um específico no SwiftUI. A parte de Sign in for Apple, botão de Sign in for Apple, botão do Apple Pay, Page Control não tem SwiftUI. Então, se você quer usar esses componentes mais fácil, você tem que fazer um bridge. Então, mesmo se você quiser fazer um app full SwiftUI, você não vai conseguir não saber UIKit. Você vai precisar estudar um pouco esses caras. Mas hoje, minha recomendação é aprenda UIKit, pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, basicamente. E a visão tá pronto para a produção? Eu diria que sim. Acho que a gente teve vários tropeços no meio do caminho. O app do Watch está numa fase final, assim, a gente está fazendo teste, a gente barrou em coisas fora do contexto do SwiftUI e do Watch. Realmente questão de transação, pagamentos, que barrou no nosso progresso de lançar esse app. Acho que quando eu criei o título da talk, eu já estava imaginando que ele estaria na loja, então eu ia poder fazer um case mais assertivo nisso, mas não acabou não rolando ainda. Mas provavelmente nas próximas semanas já vai estar no ar. E, assim, todos os trabalhos que a gente teve, aprendizados, compensa muito. Acho que se você quer fazer algo mais isolado, algo bem específico, o SwiftUI resolve bem, se o problema não for suportar iOS antigos. Então, se você quer trabalhar numa feature hoje que é iOS 13 only, ou mais para frente 14 only, que seja, SwiftUI, eu diria tente. Vai ajudar bastante em você sentir como que está mudando o paradigma em relação a isso. Como fazer uma UI em iOS. E o feeling que eu tenho, tem um site que chama DevRant, que geralmente os devs vão lá para reclamar de coisas. E eu fui ver se tinha alguém reclamando de SwiftUI ou alguma coisa de SwiftUI. E o único cara que tinha postado sobre SwiftUI era perguntando porque ninguém estava reclamando de SwiftUI. Foi bem engraçado. Então, assim, se você tirar um pouco os bugs do lado, que, cara, realmente eles lançaram faz 6 meses, ou um pouco menos, o SwiftUI. Então, é um projeto novo, um SDK novo, vai ter bug, Xcode vai ter bug sempre, provavelmente. Mas, assim, vale a pena você ir lá e aprender. Então, dando uma resumida sobre tudo que eu falei, cara, o SwiftUI declarativo, então a forma que você monta a UI é bem diferente. Você tem que levar em consideração o seu mercado, se mass market é uma coisa muito importante para você. Usar SwiftUI 100% no app, você vai ter que estar abrindo mão de algumas coisas. Mas, assim, a experiência como dev, depois que vira e mexe no meio desse projeto, eu tinha que parar, fazer alguma coisa no iFood e voltar. Eu olhava o UIKit e falava, não dá para voltar. Uma vez que você for e realmente não voltar mais, vai ser muito mais fácil para a vida de um dev. E aqui tem algumas referências, acho que o site da Apple tem alguns blogs muito bons, o do Bruno de Swift, do Margins tem muita coisa lá sobre SwiftUI. Eu vou disponibilizar os slides depois. E a minha dica é essa, tipo, testem, sim, então acho que tentem pegar alguma feature isolada do app de vocês, trazer algum valor para o usuário, implementar ela no SwiftUI, vai dar muito bom. E é isso. Temos vagas no iFood. RH pediu.